A gente vai falar sobre distúrbios do sono com a doutora Gabriela, que é nutricionista, e o doutor Leandro, que é neurologista. Quem não tem, às vezes, uma certa dificuldade para pegar no sono, ou então dorme aquele sono pesado, no meio da noite acorda e depois não dorme mais. E eu sempre acho que um bom dia começa com uma noite bem dormida. Então, muito boa tarde, doutor Leandro, doutora Gabriela. Obrigada por terem vindo. Por que acontece isso da gente ou ter dificuldade para pegar no sono, ou então ter aquele sono pesado e depois acordar, estalar o olho, sabe, ficar fritando na cama e não consegue mais dormir? O que acontece? Tem uma explicação só ou não? É um tema complexo, obviamente as explicações também são diversas e complexas. Dormir não é fácil, né? A gente precisa, lógico, se dirigir ao sono. Muita gente espera, às vezes, o sono chegar e esquece de se dirigir ao sono. Então, de tempos em tempos, é normal e natural que a gente perca noites de sono. Tá. Seja essa insônia que você falou inicial, ficar fritando na cama, não pegar no sono, por ansiedade, estresse, tensão, hábitos inadequados, relação ruim com a luz, própria alimentação, que a Gabi vai falar daqui a pouquinho, tudo isso pode ajudar. Agora, você falou de um outro tipo de insônia também comum, de manutenção. Você pega no sono, mas acorda no meio da noite e demora para dormir. A gente imagina que hoje, de 30% a 50% dos adultos têm dificuldade para dormir. De 30% a 50%? Muito comum. É muita coisa. 10% tem insônia crônica, acima de 4 a 8 semanas de insônia, 10%. Então, hoje é um problema de saúde pública. Né? Sim. Ô, doutora Gabriela, e o que os alimentos têm a ver com a nossa qualidade do sono? Eles são literalmente coligados, né? Jura? Justamente. Temos muitos alimentos que são fontes de melatonina. Então, um dos medicamentos que muita gente se automedica, né? Claro, que não tenha nem até a propensão para tomar, mas enfim, é justamente coligados. Se a gente come uma comida bem pesada ou alguma coisa muito gordurosa, a gente fica realmente se revirando na cama, porque a digestão ela se torna um pouco mais lenta. Então acaba tendo coligação, a gente não dorme direito. Mas eu não entendi uma coisa, a gente consome alimentos que têm melatonina. O que é melatonina e que alimentos são esses? Ah, tá. A melatonina é um hormônio que a gente tem, né, secretado no período da noite, que faz com que a gente tenha um sono mais tranquilo, né? O doutor pode até explicar melhor do que eu. Os alimentos que são mais comuns, que é fonte de melatonina, a gente tem a banana. Ela não é fonte de melatonina, mas ela tem o triptofano, que é por conta do açúcar da banana, faz com que a gente relaxe, durma melhor. Então banana à noite é bom? Perfeito. A cereja é um ótimo alimento para a gente consumir no período da noite, porque sim, ela é fonte de melatonina. Né? É um alimento que a gente não encontra com muita periodicidade no mercado, mas é um alimento que a gente pode até consumir por forma de polpa, forma de suco, que fica até um pouquinho mais fácil. Abacaxi, que é um alimento que a gente encontra tanto no mercado, e a laranja, a gente não tem muita, né? A gente toma mais de manhã, ela pode ser, obviamente, incluída no período da noite para ajudar nessa melhora do sono, na qualidade do sono de modo geral. E eu já achava que a sabedoria popular, entre aspas, que banana à noite não é bom porque é muito pesado. A gente sempre acha isso. A gente pode, obviamente, né, dependendo do objetivo do paciente, coligar a banana com algum outro cereal, ou uma oleaginosa, as avelãs, as castanhas. A gente pode sempre combinar os alimentos. É uma coisa muito ampla, é um assunto bem amplo, são alimentos muito amplos que a gente pode combinar, mas a banana ela entra muito bem. Perfeito. Já que eu falei dessa história de banana, que a gente acha que é uma coisa e outra, vamos aos mitos e verdades? Legal, vamos lá. A respeito da qualidade do nosso sono. Durante o sono, o cérebro e o corpo descansam. Isso é mito, né? Na verdade, a medicina até pouco tempo achava isso, que a gente vai repousar, né? Agora é estranho, né? A gente passa praticamente 1/3 da vida dormindo, né? Parece muito tempo só para descanso. Na verdade, o sono tem muita coisa que é ativa. Então, em alguns momentos, o cérebro até descansa, mas em outros ele desperta durante o sono e vai regular a memória, vai fazer uma limpeza nas informações inúteis, vai organizar o nosso aprendizado. Então, o sono é muito importante para a saúde cognitiva, emocional. Durante o sono, vários hormônios são liberados. Tem o GH, tão importante para o crescimento, depois também para o gerenciamento de massa magra. Emagrecimento. De emagrecimento. Então, você tem hormônios de saciedade, como a leptina. A leptina ela tem uma secreção noturna. Então, quem dorme bem fica mais saciado, tende a engordar menos. Quem dorme mal libera mais grelina, um hormônio que é mais desfavorável. O cortisol tem sua regulação. À noite, Regina, é como se fosse uma cidade em campo de obras, assim. Então, à noite, tá tudo funcionando. Tem cicatrização, sistema imunológico, regulação. Quem dorme mal acaba rifando a saúde. Você começa a ter um processo metabólico onde você sofre a curto, médio e longo prazo. Tá.
Engraçado a gente falar, só uma curiosidade que eu lembrei agora, a gente falar de distúrbios do sono. O doutor Leandro é pai de uma menina que tem o quê? Uma semaninha? Uma semana, 8 dias. Pois é, então assim, vai custar um pouquinho para dormir, né? Não dá pra dormir. Eu não sei se eu sou um médico ou sou um personagem. Hoje eu tive a vivência prática da privação de sono. Queria mandar um beijo para minha esposa, que também está privada de sono. Se ela estiver acordada, um beijo para minha filha Alice e agradecer as mensagens. Muita mensagem na rede social, inclusive agradecer o seu beijo no dia do nascimento, o seu, do Cefito e da tia. Claro. A gente que é mãe sente como a memória, como a gente fica mais estabanada nessa época que sua mulher está vivendo, de nenê pequeno, que a gente dorme pouco, aí a gente sente como o sono interfere em tudo. A gente deixa as coisas caírem. Né? Já sentiu isso? E tem aquele sono que a gente pode dormir várias horas, né? A gente dorme 8, 9 horas, mas mesmo assim acorda cansado. Exato. Né? Sempre tem essas situações. Né? Bom, vamos lá, é mito ou verdade que distúrbios de sono são raros? Quem dera fosse mito, né? Mas isso é uma verdade absoluta. Para você ter uma ideia, a gente tem catalogados hoje mais de 90 tipos de transtornos de sono. 90 tipos, são dezenas de sono. De transtornos. O que diferencia? A gente tem a insônia inicial, manutenção, crônica, aguda. A gente tem a apneia do sono, muito comum. Aquela pessoa que ronca, para de respirar. A gente tem outros transtornos comuns, como sonambulismo, aquela pessoa que tem uma atividade motora durante a noite, às vezes levanta, anda. Tem o terror noturno, o bruxismo, as pernas inquietas. E a gente poderia ficar a tarde inteira aqui 90, citando. 90. Só para você ter uma ideia, de insônia, já falamos, quase 50% das pessoas têm queixa de sono. Insônia. 10% formas crônicas. Então não é raro, né? A apneia do sono pode pegar até 15, 20% dos homens. A apneia do sono. É mito. Então isso é mito. Não é raro, é comum. Acho que eu comecei invertido, né? Não, mas eu entendi o raciocínio. Essa já é a minha privação de sono atrapalhando. Isso é mito. Ou isso seja, é típico de quando a gente dorme pouco. Exatamente. Uma confusãozinha assim. Então isso é mito, né? Quem dera isso fosse verdade, né? O transtorno de sono ele é extremamente comum. E ele é uma porta para muitas outras doenças. Como hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, ansiedade. Às vezes você começa com distúrbio de sono e por não regular isso, você acaba depois levando a adoecimento. Até doenças graves, como infarto, arritmias cardíacas. Começa com um distúrbio no sono. Pode começar, porque você de dia fica sonolento, tem que liberar muito mais adrenalina, cortisol, se alimenta pior. Come mais ou come menos. Come errado. Doutora Gabi. Justamente. Come errado, vai refletir lá no sono. Fica mais irritado, aí fica mais compulsivo, acaba comendo mais. Não dormiu direito, fica cansado. Mesmo assim, às vezes vai fazer uma atividade física ou justamente por estar cansado não vai fazer atividade física. Acaba interferindo justamente em outros, né, atividades que a gente teria diariamente que fossem normais, né? Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Você percebeu que é causa e efeito, né? Às vezes o ganho de peso ou comer mal, dorme pior. No dia seguinte, você come pior também. Primeiro você pode roubar a geladeira. Justamente. Faz escolhas erradas por frustração, cansaço, por mérito. E daí você entra num ciclo vicioso de novo e acaba engordando e piorando o sono. Mas pode ser até pessoas assim, podemos falar até de atletas que treinam o dia inteiro, se alimentam muito bem e não dormem, então não tem aquele sono construtivo, não tem uma recuperação muscular, não tem o GH liberado no período da noite, então ele não tem aquele resultado, então ele fica frustrado. Aí ele faz o quê? Come mais, fica mais ansioso, ou para de treinar. E desanda toda a programação de treino. Com certeza. É mito ou verdade que dormir mal pode agravar problemas de saúde? Isso é verdade. Pode piorar doenças que a pessoa já tem e pode levar a doenças que a pessoa não tem. Então, a gente pensa em pilares de saúde: alimentação, controle do estresse, atividade física aeróbica, sono. O sono é um dos quartetos. Tem que dormir bem. Você falou, dormir bem é o começo de um novo bom dia. Exato. Mas também é o encerramento do dia anterior. Perfeito. Então, é esta conexão. Por isso que não adianta você ficar sendo privado de sono e depois querer compensar no fim de semana. Agora eu vou dormir um monte para compensar. Não resolve. Não resolve. Por quê? Porque já foi o seu problema. Inês já é morta, o leite já derramou. E, aliás, a gente nem consegue fazer isso. Porque o maior sincronizador é o hábito. Se você acostuma a dormir tarde, acordar cedo, às vezes você quer acordar tarde e não consegue. Porque o hábito te leva a acordar no mesmo horário. E dá uma raiva, né? Quando a gente pode dormir até tarde e acorda, né? É mito ou verdade que a insônia pode ocorrer como sintoma de outras doenças? Verdade. Tem a insônia que é doença. A insônia é doença, aquela que a pessoa não tem nada e começa a desenvolver uma insônia isolada. Mas às vezes a insônia é um sintoma de outra coisa. Por exemplo, a pessoa desenvolve uma ansiedade
e passa a ter insônia como sintoma da ansiedade. Vai prestar um exame, vai comprar uma casa, uma viagem. Exatamente. E tal. Tá. Então ela passa a ter insônia pela tensão antecipatória, a dificuldade do cérebro em desligar. Perfeito. A depressão, um dos sintomas da depressão, além da dificuldade em sentir prazer, da tristeza, da falta de energia, pode ser a dificuldade de dormir. Tá. Então, dormir demais ou dormir de menos pode ser da depressão. Fibromialgia, doença comum que dá dores no corpo, mais da metade dos pacientes tem distúrbio de sono. Parkinson atrapalha o sono, Alzheimer atrapalha o sono. Outras doenças comuns, refluxo, que a pessoa deita, tem refluxo do intestino para o esôfago. Não consegue dormir. Pior à noite. Doença de próstata, tão comum em homens. A pessoa tem uma próstata aumentada e fica urinando à noite, tem distúrbio de sono. Então a insônia pode ser um sintoma de uma doença. Hipertireoidismo. A apneia do sono, né, por conta da obesidade. A própria apneia, perfeito. A apneia leva a insônia. A pessoa, ela dorme, às vezes até 8, 9 horas, mas ela acorda estragada, tem sono de dia. Aí você fala assim, mas eu dormi bem e estou com sono. Você dormiu mal, a qualidade foi ruim e aí a causa é a apneia. Tá. Então a insônia pode ser um sintoma e não, sim, só a doença. Perfeito. É mito ou verdade que a qualidade de sono depende muito de certos hábitos de vida? Acho que a Gabi pode até começar, porque o hábito alimentar seria uns... A alimentação é o mesmo esquema, a gente tem que se alimentar bem desde o começo até o final do dia, né? Isso deveria ser um hábito que qualquer ser humano deveria fazer naturalmente. Sei. Não deveria ser, né, mas, seguir uma dieta, tal dieta, seria literalmente hábitos alimentares, né? Os alimentos incorporar uma dieta, né, doutora Gabi? Justamente. E assim, a gente é feito de hábitos, a gente pode negar alguns nos começos. Então, por exemplo, gosto muito de chocolate, né? É uma das que a gente ouve muito no consultório. E o chocolate, ele pode ser comido no período da noite, por que não? Né? Um chocolate amargo, a gente tem a liberação de serotonina, né? Que causa a sensação de bem-estar, justamente. E o café? O café já é um problema um pouquinho maior, né? O café em doses baixas, a gente consegue ter um efeito muito bom antioxidante para perda de peso. Agora, depois das 18 horas, não as 18 horas em si, mas o processo que a gente consegue funcionar um pouquinho de forma mais lenta, ele já não é recomendável. Não é um bom aliado. Nem o chá preto, eu imagino. É isso, o café e os derivados, né? Os que tem cafeína, então chá verde, chá preto, chá verde. Que a gente fala que para emagrecimento, então a pessoa começa, toma até o final do dia. Já é um alimento que não é tão aliado, né, a boa qualidade do sono. Para associar com o sono. Nós temos perguntas que nós gravamos nas ruas das pessoas. Vamos ver? Claro. Primeira pergunta. Oi, meu nome é Lúcia e eu queria saber se dormir pouco pode engordar. Acho que é para a doutora Gabi, né? Como a gente conversou anteriormente, a gente tem muita liberação de hormônio no período da noite, como o GH, que é o hormônio do crescimento. A gente tem durante o sono a leptina, que é o hormônio, né, sacietógeno, a grelina, que é um hormônio que faz com que a gente tenha mais fome. E esses hormônios, eles são, né, modulados no período noturno. Então, são totalmente coligados. A gente tem muita dificuldade para a perda de peso por conta da falta de sono. Eles são regulados no período noturno, então a gente deveria, obviamente, dormir melhor para que essa relação hormonal seja melhor. E, consequentemente, no dia seguinte comer melhor ou fazer uma atividade física, ter um resultado melhor mediante todas as atividades que a gente faz no dia a dia. Próxima pergunta. Meu nome é Yara. Eu durmo com muita facilidade, mas acordo várias vezes à noite, que eu acredito que seja ansiedade. É possível? É bem possível, né? Na verdade, como eu falei, despertar à noite, o sono ele precisa começar em 20, 30 minutos após o horário que você se propõe a dormir. Essa é a latência mais ou menos normal. Então é normal deitar, pensar um pouquinho na vida e tal, e o sono vai chegando. É normal. 20 e 30 minutos. Agora é interessante, antes disso, você já se alimentar de forma mais equilibrada. É importante que você já diminua a iluminação para você poder também secretar mais melatonina. É importante que o celular, notebook. É importante que o ambiente também seja confortável ao sono, né? Um bom colchão, boa roupa de cama, controle de temperatura, de som. Sempre que possível você se dedicar. A gente passa 25 anos deitado na cama, né? Então a gente precisa investir. A gente precisa se dirigir ao sono. Agora, pegar no sono e acordar eventualmente, isso todo mundo tem. Mas se você acorda quase toda noite e se depois de acordar você demora mais de meia hora para voltar a dormir, isso é um tipo de insônia também. Porque o sono ele tem uma arquitetura.
Se você fica muito tempo acordado à noite, você... Desperta. O ideal é que o sono seja um bloco, né? É lógico que ir ao banheiro rapidinho, tomar uma água, mas voltou, dormiu. Se você acorda preocupado ou até com crises de ansiedade, falta de ar, taquicardia, às vezes o problema é a ansiedade. Procurando o médico, é bem possível que ele queira tratar sua ansiedade, com mudança de hábitos, eventualmente com terapia ou medicamentos, e isso deve repercutir positivamente no sono. O doutor Leandro, tem gente que acorda à noite e fala, já que eu acordei, eu aproveitei e retomei minha leitura, pega um livro e tal. Isso é um bom hábito ou não? Eu não acho um bom hábito. A leitura é muito bom antes de você ir dormir. Principalmente se for uma leitura que você tem conforto. Agradável, tem gente que vai ler coisa do trabalho. Aí é ruim. Aí é tensão, adrenalina. Agora, é muito interessante o que você falou, atividade de transição. Porque a gente sai de um dia corrido e às vezes quer pegar no sono. Tem que fazer uma atividade de transição, partir para alguma coisa mais delicada, um alongamento, trabalhar sua respiração, um banho mais morno, fazer um relaxamento. A leitura eu acho que é uma coisa relaxante, se não for um tema pesado, né? Sim. Agora, acordou de noite e quer dormir de novo, eu acho que retomar a leitura não é bom. Tá. Eu acho que você tem que sinalizar o seu cérebro. Acordamos na hora errada. Então o ideal é fazer tudo o mais rápido possível, sem ligar muita luz. Tem gente que até usa uma lanterninha, né? Para iluminar só o chão, porque você liga a luz, a melatonina baixa de novo. Então você tem que conversar com o seu cérebro. De manhã é hora de acordar. Então de manhã, abre a janela, a luz entra, uma música mais alta, um alimento talvez mais rico em cafeína. Claro. Então você quer ligar. A hora à noite é ao contrário, você quer desligar. Então você tem que dar esse comando para o seu cérebro. Perfeito. Próxima pergunta. E antes de dormir toda noite, eu sinto vontade de comer doce. Só que quando eu não como, eu fico me virando na cama, fico me mexendo muito. O que eu posso fazer para melhorar isso? Nesse caso, eu acho que a gente poderia até abranger um pouco mais, mas falar de forma um pouco mais rápida. É um hábito que ele fazendo toda noite, já deve... É um hábito, comer doce toda noite. Ele já adquiriu esse hábito? Ele já adquiriu. Entendi. E a gente, justamente como o doutor falou, a gente tem que comandar o cérebro a não ficar pensando nisso toda hora. Ou mudar o hábito, certo? Então a gente troca os alimentos. Se ele precisa de um doce, então vamos para um doce que seja melhor. Que associado naquele momento, ele traga benefício à saúde. Mas ele falou que quando ele não come, ele não consegue dormir. Então ele tem que mudar aos poucos. Isso, mudar a rotina, mudar o pensamento. Até porque isso pode ser até um vício. Mas de forma natural a gente vai tirando. Então por que a gente não pode incrementar? Colocar um abacaxi que seja mais doce, uma banana com mel. O mel é super aliado para a gente também conseguir dormir. O próprio chocolate amargo, ele também está bem associado. Um chá quente para relaxar, colocar o mel para adoçar. Uma banana com mel. Uma banana com mel e aveia. Que um fica iogurte. Bem docinho, gostoso. Justamente, a gente pode associar o doce de uma forma mais natural e mais benéfica para conseguir dormir melhor. Perfeito. Porque se ele não for tão radical, talvez fizer isso devagarzinho, ou até ter alguma coisa que substitui essa compulsão. Não sei qual que é a sua experiência no consultório, mas a impressão é que as pessoas ficam mais compulsivas e acabam errando mais a alimentação à noite. Sim. As pessoas acham que chegam cansadas em momento casa. que elas estão querem relaxadas. compensar. Eu, por exemplo, eu entro de dieta de manhã e às 6 da tarde eu saio. Aí eu fico nessa... Porque é o momento que está estressado, tem o pico do estresse e fala, agora eu mereço. Talvez, que é o pior momento, porque é onde o metabolismo está mais baixo, ele tem que descansar. Justamente. Isso a gente chama em neurologia de a fadiga da decisão. A gente toma a decisão pior quanto mais cansado a gente tá. Claro. Nos mercados eu percebo isso. A gente vai fazer uma compra no mercado e a gente compra e vai escolhendo bem os alimentos. No final aparece o doce, a bala, ele te pega cansado. Isso. E aí você escapa no final pegando. e compra. Aí você pensa, por que não? Né? Eu trabalhei o dia inteiro, agora eu posso. Talvez nesse momento que você não deveria. Essa história do eu mereço é um tiro no pé, né? Você merece porque você fez algo muito bom ou porque você fez algo muito ruim, né? Então, todo dia você direito merece. O dia inteiro. Aí você pede a pizza, aí você Então tem que mudar assim, eu mereço cuidar de mim, manter minha dieta, né? O paladar é adaptável. A gente tem que literalmente mandar essa rotina para o cérebro, senão a gente vai ficar realmente na mesma. Perfeito. É um hábito. Perfeito, doutora Gabi. Temos mais perguntas. Oi, meu nome é Bruno e uma vez eu acordei e não conseguia me mexer. Foi um pouco desesperador. Por que isso acontece? Nossa, sabe que essa é uma queixa muito comum que a gente tem? Ah, é? É um negócio meio bizarro, mas muita gente está assistindo, a gente já teve isso. Você está dormindo, acorda no meio da noite ou até de manhã, e aí você abre o olho e o corpo não consegue se mover. Você está paralisado, com o olho aberto, isso pode durar de 1 a 2 minutos. A gente chama esse evento, que é comum, em torno de 8 a 10% da população tem isso, de paralisia do sono.
Mas acontece sempre, doutor? Pode acontecer de vez em quando. Geralmente quando você está privado de sono, ou quando você está muito estressado, ou com alguns medicamentos. O que acontece? Quando a gente sonha, a gente chama de sono REM, é uma fase do sonho. Nessa hora o cérebro está ativo, só que o corpo está todo paralisado. Isso é normal. Quando alguém está sonhando, o corpo está parado, e a pessoa está sonhando, só os olhos estão se mexendo embaixo da pálpebra. Tanto que REM é de movimento rápido dos olhos. Então os olhos se mexem, o corpo está parado. Algumas pessoas têm um bugzinho. Ele acorda, mas ainda continua com o corpo paralisado. Ele fica no estado intermediário. E isso é bem desesperador. A pessoa ele acorda e, às vezes, como ele está num quadro meio intermediário, ele pode ter pequenas alucinações. Ele pode ver um vulto, ele pode ver uma imagem. Então, isso, no imaginário popular, já foi motivo para falar que, não, então é um espírito, ou tem uma explicação mística. O cara está paralisado, vê um vulto. Então, quando você for lá estudar paralisia do sono, é comum e já foi motivo de muita coisa mística. Mas é motivo de preocupação? Não, é um evento comum, geralmente não é uma doença. Se aquilo for muito frequente, tem que buscar um médico, que dá para tratar. Existem outras doenças que podem dar algo parecido. Por exemplo, pessoas que tomam muito diurético e cai o potássio, acorda com fraqueza, não consegue se mexer. Então o corpo demora para reagir. Né? Exatamente. Então, para as pessoas que tomam remédio ou que têm isso com muita frequência, vale a pena se buscar ajuda médica. Tá. Se aquilo uma vez na vida ou está na morte, dura 30 segundos, isso geralmente é algo bastante benigno e comum. Então não precisa de preocupação. Não, apesar de ser bem assustador, é um evento benigno no normal do sono. Ótimo. Outra coisa que é normal do sono é a mioclonia do sono. Quando você está quase dormindo, chama mioclonia do sono. Micronia é tipo um choque, um susto. Quando a gente faz Quando você está quase dormindo, de repente você dá um chacoalhão. Parece que toma um raio, toma um choque que faz assim. Aqueles espasmos. Espasmos. Às vezes quem está dormindo junto sente um chute, um cutucão. Às vezes quem está sentindo parece que caiu, né? Isso. Ou que perdeu a gravidade. Aí de repente você dá um pulo assim. Isso também é uma coisa que muita gente tem, que é uma alteração normal do sono. Mas tem uns sonhos que às vezes você fala, nossa, tô sendo mordida por um leão, um tubarão, e você sente a dor, né? Sente. É muito engraçado. A gente chama isso de sonho vívido. Nossa. Às vezes o sonho ele é tão real que a sensação ela é real. Você pode acordar com a sensação. Com a dor. Então o sonho, ele pode, se você acordar no meio do sonho, se ele for vívido, ele pode contaminar um pouco a realidade. O contrário também é verdade. Às vezes alguma coisa na realidade contamina o sonho. Tá. Por exemplo, alguém abre uma torneira e você sonha com uma cachoeira. Tá. Né? Então isso pode acontecer. Ou você sonha que está fazendo, sei lá, xixi no sonho e faz xixi na roupa. Então, essa intrusão do sonho para a realidade, ela pode ter uma mistura ali, né? Essa do choque, né, desse espasmo, eu sinto com muita frequência. E a impressão que dá é que dá uma relaxada, assim. Em geral, eu acho até gostoso. Dá uma relaxada. Tem louco pra tudo, né, doutor? Tem louco pra tudo. Mais uma pergunta. Oi, meu nome é Cleonice. Eu gostaria de saber se o que a gente come durante a noite tem a ver com os pesadelos. Ótima pergunta. Dona Cleonice, vamos dizer que eles estão ligados, né? Não é frequente. Se você comer mal durante a noite, você terá pesadelos. A gente não pode fazer essa afirmação. Tá. Mas comer errado e de uma forma mais pesada pode ser que você tenha pesadelos, porque você muda a rotina do sono. Você o que muda é pesado, a digestão. doutora Gabi? O que é pesado? Pra gente ter ideia, assim, que são coisas que, teoricamente, a gente come com frequência, né? São pizza, porque é base de massa, farinha branca, a digestão ela se torna um pouco mais pesada. Pra gente digerir tudo isso, acaba sendo um pouco mais pesado. Hambúrguer, sim. Eu falaria que o hambúrguer sem o pão talvez fosse uma comida um pouco menos pior. Porém, a gente tem a carne vermelha. Então, a carne vermelha também, ela tem alta digestibilidade. Pra gente digerir tudo aquilo no período da noite, acaba sendo pesado. Mas uma carne de frango, uma carne de peixe seria uma boa opção. Olha, a gente tá mostrando uns alimentos aí, doutora. Isso. Quer falar? Vamos lá. A gente tem a massa, né? Tá ali no espaguete. Então, qualquer tipo de farinha branca, como o pão e a massa, ela tem digestibilidade mais lenta por conta da farinha mesmo. Então, e do atrapalha. fermento. Atrapalha. A gente demora mais tempo para digerir. Justamente, a gente tem ali a carne vermelha. A carne vermelha alta digestibilidade. A gente demora também, aumenta a temperatura corporal, que realmente atrapalha na hora do sono, né? Álcool, com certeza. Até porque aumenta a diurese, então a pessoa realmente vai mais no banheiro. Mas o álcool não dá sono, doutora Gabi? Ele causa um relaxamento momentâneo, de fato. Tá. Mas a gente tem a absorção do álcool, ela se torna um pouco mais complicada. Então a gente não consegue digeri-lo também de forma mais rápida. É interessante do álcool, e isso é muito importante falar, porque muita gente acaba, quando está com dificuldade de sono, começa a beber.
O álcool, ele induz o sono, sim, mas ele induz um sono de péssima qualidade. A arquitetura é horrorosa. Tanto que quando a gente bebe, a gente acorda estragado no dia seguinte, com ressaca, a gente acorda com dor muscular, com fadiga. Então o álcool não é um bom... Outra coisa, quem tem a apneia do sono, quem ronca, piora com álcool, porque ele relaxa a musculatura. Olha. Tem pessoas que só roncam e tem apneia quando bebem. O pessoal em casa deve você bebeu demais, vai roncar. E muita gente confunde, acha que roncar é dormir bem. Roncar é dormir mal. Quem ronca está com uma dificuldade da passagem do ar. Só fala assim, nossa, tá dormindo tão bem, tá até roncando. Tá pesado, não é. O ronco é um sinal de um sono ruim, né? Ruim. Desculpa até Imagina. do álcool, porque isso é um alerta que tem que ficar muito claro. E tem pessoas que até viram alcoólatras porque começaram tratando uma insônia. Causa aquele relaxamento momentâneo, né? Isso é muito ruim, né? Então tá com insônia, não é o álcool que vai ajudar, não é o álcool que vai resolver, tem que procurar ajuda mesmo. Temos mais alimentos, vamos lá Temos falar mais sobre alimentos. eles, doutora Do Gabi. lado do álcool a gente tem o chá preto, né? Ou o chá preto que a gente também tem, é derivado da cafeína, né? Tem cafeína, a gente também tem uma dificuldade para auxiliar no sono. Sei. Não somente o chá preto, o chá branco, que é derivado do chá verde, também não deixa a gente dormir direito, tá? Ele priva um pouquinho, justamente por aumentar, talvez, a atividade celular, aumentar a atividade cerebral, causado realmente por conta da cafeína. Pode é o chazinho de camomila, o chazinho de erva cidreira, de hortelã. Hortelã, cidreira, camomila, melissa, mulungu. Melissa é ótimo. É. A gente tem ali também a parte das frutas, os iogurtes. Aquilo ali, esse grupo de alimentos que ajudam. Isso, que eles atrapalham aqueles. Agora a gente está com os que auxiliam na parte do sono. A gente tem as frutas que são fontes, né, de triptofano, então é um açúcar que faz com que a gente tenha um relaxamento muscular. A banana justamente tem bastante potássio, tem bastante magnésio que ajuda no relaxamento muscular, até para quem tem bastante espasmo, né? É bem legal. Verdade. É bem legal. Cereais integrais, a gente poderia falar assim, poderia comer um pãozinho, tá? O pão ali, mas um pãozinho integral, ele é de melhor qualidade? Ele é de melhor qualidade justamente por conta do cereal. Tá. O cereal, por ter essa ação de fibra, também causa um relaxamento do tônus gástrico, então a gente tem uma absorção bem melhor. Tá. O iogurte, é iogurte que eu tô vendo ali? Iogurte, isso, ele é fonte de cálcio também, que faz um relaxamento muscular, um relaxamento corporal de modo geral. Agora, o iogurte a gente tem que ter bastante cuidado com quais iogurtes, né? Por quê? Por conta do excesso de açúcar, que é uma das coisas que atrapalha na hora do sono, né? A gente preferia todos os alimentos que são mais bases naturais, né? Vamos preferir aqueles que a gente sabe que não tem interferência química preferência nenhuma. A boa e velha coalhada, né? Que a gente faz em casa, que é tão simples de fazer. Mas é ruim, não consigo, meu paladar não me permite comer isso. É natural, a gente conhece pessoas que não conseguem, o sabor é forte mesmo. Da coalhada, você diz? Isso, mas vamos com colocar o mel, mel, vamos colocar banana, vamos colocar um abacaxi, vamos colocar uma granola, que é fonte de cereal. O fato é que mudar hábito é sempre complicado. A gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto, Isso, né? requer um investimento de tempo, né, de boa vontade, mudar. E é adaptável, a gente tem que se permitir a mudar, né? Boa, doutora Porque Gabi. é hábito e é um vício, é uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça, é ruim, mas vamos tentar mudar, porque tudo que a primeira semana pode ser sofrida, a segunda, mas vai adaptando. Perfeito. Né? Adorei receber vocês aqui. Esse bate-papo foi muito interessante, porque uma informação foi complementando a outra. O doutor Leandro Teles é neurologista, o site dele é leandroteles.com.br e o Instagram é @neuroleandro. A doutora Gabriela Sila é nutricionista clínica, funcional e gastróloga. O site dela é estimanutricão.com.br e o Instagram é @gabi_sila. Sila com C e 2 L's. Olha, eu achei muito interessante ver que um hábito complementa um problema neurológico e assim a gente vai se entendendo melhor e cuidando mais da nossa saúde com hábitos pequenos. Verdade. Que faz a diferença na nossa qualidade de vida. É uma equipe multidisciplinar, né? A gente O corpo é o mesmo, a saúde é a mesma e pra gente também é ótimo, porque a gente acaba aprendendo também um com o outro quando vem essas pautas integradas. Né? Mostrar o livro do Dr. Leandro antes que eu me esqueça. Nada no mundo é mais importante que a nossa saúde, né? Ponto final. É o investimento maior que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Muito obrigada vocês por terem vindo aqui. Obrigada a você por nos receber. Eu vou dar um beijo a vocês. Claro. Tão distante assim, né? Obrigada, viu? Saúde para as meninas todas. Obrigada. Prazer em te conhecer. Prazer viu? também. Então, obrigada.